Bom dia Turinelli, tudo bem? Bom dia Liz Bueno, Cris, bom dia, muito bom dia. Pessoal do Facebook, Instagram já chamando o pessoal aí, todo mundo já acordando cedo, tá todo mundo acordado. Hoje vai ser um tema legal, hein? Transição de carreira. Bom dia, estão me escutando bem, estão me vendo bem? Me dá um feedback para mim, por favor. Quem veio tomar café da manhã comigo? Suelen, muito bom dia, Suelen. Que bom que você está aqui. Olá, Sheila. Muito bom dia. O pessoal acordou cedo mesmo, hein? Fico feliz aí. Na verdade, já deve estar se duvidar, já estão tendo trabalho aí. Quem está no trabalho aí, depois me diz aí. Né? Estou preparando aqui. O Instagram, nesse meio tempo, está chamando mais pessoas aqui para a gente já começar a falar hoje sobre transição de carreira, o momento certo para isso. Né? Tenho visto muitas pessoas tomando atitudes, ações, sem pensar, e aí acaba se arrependendo. Nossa, como eu vi isso acontecer. Tentando aqui. Bem, pessoal, então, muito bom dia. Quem aqui, só me diz aí para mim, se vocês estão me ouvindo e me vendo normalmente, me sinaliza aí, me dá um joinha, só para eu saber que o áudio e o vídeo está indo bem, por favor. Olá, Radical Surf, bom dia. Por favor, alguém me dá um joinha, só para saber se o áudio e o vídeo estão indo bem, né? E já temos. Obrigado, Turinelli, obrigado, Sheila. Muito bom dia. Bem, vamos falar sobre transição de carreira e já temos aqui querendo participar dessa mentoria e coaching ao vivo com essa abordagem desse assunto. Vamos ver se ele consegue entrar aí. Juan, bom dia. Olá, muito bom dia. Caiu, Radical Surf caiu. Tudo bom, Juan? Bem, lembrando que essa live tem o objetivo, né, de abordarmos o tema de transição de carreira, porque eu tenho visto realmente muitas pessoas de forma impensada agindo de forma que depois acabam se arrependendo. E a qualquer momento vocês podem pedir para participar. Quando você entra ali, o Instagram ele tem um botão de solicitar para a gente entrar ao vivo e falar sobre exatamente o tema, né, sobre esse mundo da transição de carreira, que é super vasto e, de uma certa forma, é quase que a dor de muitos brasileiros, haja vista que mais de 80% não estão satisfeitos no seu trabalho. E é uma estatística muito, muito ruim, né? Por outro lado, como o Brasil é um dos campeões em ansiedade, pessoas com ansiedade, começa a fazer sentido, né? Tanto a ansiedade e as pessoas, de uma certa forma, incomodadas com o seu trabalho. Bom dia, Débora, que legal você estar participando aqui com a gente, viu? Bom dia, Paula. Então, bem, vamos falar aqui um pouquinho sobre esse tema que, na minha opinião, mexe muito com muitas pessoas e baseado em experiências vividas que eu vi. Eu confesso que transição de carreira, eu fiquei até pensando um pouco se eu poderia falar sobre isso, porque é uma coisa que transição de carreira, eu acho que eu nunca fiz na minha vida, porque eu sou empresário já há bastante tempo, talvez transição de negócios ao longo do tempo, mas de carreira não. Mas eu tenho visto muitas pessoas tendo tanto pessoas que acabaram de se aposentar e querem empreender, não deixa de ser uma transição, literalmente, de carreira, pessoas que estão insatisfeitas no trabalho, querendo arrumar ou um outro emprego ou aproveitar e empreender, né? Então, bom dia, amor, tudo bem? Ela está participando lá do outro lado da cozinha. Vamos ver aqui o Radical Surf aqui, que está pedindo para participar, ver se ele tem alguma dúvida já relacionada à transição de carreira.
E, enfim, nós vamos colocar um ponto que é muito interessante. Primeiro, gostaria de saber o que vocês fazem, até para poder alinhar um pouco a nossa comunicação. Queria saber se você é empresário ou você já é um profissional liberal, bota número 1. Se você é funcionário, empregado, bota número 2 para mim. Assim eu vou conseguir poder alinhar e ajudar um pouco mais você nessa situação, tá? Agora, uma das coisas quando a gente fala sobre transição de carreira, sair, ou seja, você está insatisfeito com aquilo, né? Obrigado, Paula. Você está insatisfeito com aquele trabalho, com aquele negócio, e você, na verdade, não sabe se você vai para lá. Eu acho que esse processo de mentoria é muito legal, porque muitas vezes a gente precisa só validar o que a pessoa já vem pensando. Então, aí está aí uma oportunidade para você interagir comigo, para tentar, de repente, de uma certa forma, até de uma forma de crítica construtiva, eu poder te auxiliar para que você possa dar um passo à frente, né? E seguir sem medo, né? Ou pelo menos com uma certa validação das suas ideias. Tá? Então, por que muitas vezes a gente acaba tendo essa necessidade de fazer uma transição, né? O ser humano, por sua própria natureza, ficar exatamente... Existem perfis comportamentais, mas esse não é o tema da nossa live hoje, mas existem pessoas que entram naquele emprego e morrem naquele emprego, né? Se aposentam lá. E tem pessoas que, por sua natureza, ela entra, acha que aquele era o sonho do trabalho dela e quando foi ver, bem, não era bem isso que eu queria, né? Então isso começa a gerar um atrito, um conflito interno muito grande. E existem pessoas que até estão profissionalmente, ou vamos dizer assim, financeiramente bem, por outro lado, elas querem empreender, elas querem construir o seu próprio sonho em vez de construir o sonho dos outros, mais ou menos isso. Então fica numa situação extremamente complicada, porque a alteração, a mudança, a transição pode afetar não só ela, mas as pessoas com quem ela vive, questões de condições financeiras e coisas do tipo, né? Então, um dos pontos quando a gente começa a observar, eu quero mudar de emprego, não estou satisfeito no local, a primeira pergunta é, por que você não está satisfeito com o seu trabalho ou com a sua atividade? Uma coisa que deve ser pensada, porque qualquer mudança que você fizer vai ter perdas e ganhos. Né? Você vai ter perdas e ganhos. Então, eu pensei que aquela empresa fosse maravilhosa, todo mundo falava nisso e tal, mas só que quando você vai para uma outra achando que é mais maravilhosa ainda, na verdade, você se arrepende de ter feito isso. Eu vivenciei isso agora há pouco tempo e eu encontrei uma menina e falei assim, mas por que você saiu da empresa X? Né? Eu já conhecia ela. Saí, mas estou arrependida. Mas falou rapidamente, estou arrependida. Então, as pessoas acabam tomando decisões impensadas. Um dos principais motivos da insatisfação profissional quando ela enxerga que ela não tem mais perspectiva de crescimento. 2, quando ela vê que o chefe dela, o líder dela, está favorecendo mais uma outra pessoa, ou que ela acredita isso, né? Que ela está favorecendo outra pessoa. E 3, e um dos maiores motivos, na minha opinião, da tomada de decisão de transição, de pedir demissão ou coisas do tipo, brigas, discussõezinhas laterais. Laterais que eu digo assim, hierarquicamente, colegas de trabalho. E isso é uma coisa que deve se pensar muito, muito bem, porque eu vejo isso acontecer demais. Né? Perdão. A pessoa acaba pedindo demissão porque não aguenta mais trabalhar com a colega do lado. Isso é um grande, na minha opinião, um grande erro. Por quê? Porque como gestor de empresas, né, de 4 empresas, hoje estou com 2 empresas, 3 na verdade, eu te digo que muitas vezes nós, empresários, temos um olhar muito amplo, assim, né, uma visão macro do todo. Então a gente sabe quem é um bom funcionário, quem tende a crescer, quem já está demitido e não sabe, isso é um outro tema de outra live, né? Então, isso você tem que ter muita visão em relação a isso. Então, eu penso da seguinte forma,
problemas laterais, discussões laterais, você vai ter em qualquer empresa, né? Você vai ter em qualquer empresa, porque lidar com o ser humano tem que eu diria que uma das formas que me fez lidar melhor com o ser humano foi estudar o ser humano, né? Como analista comportamental, ficou mais fácil lidar com essa situação. Então, todos nós vamos ter ruídos. Temos até dentro da nossa casa, da nossa família, com nossos parentes, por que não teríamos fora no trabalho, né? Então, as pessoas acabam sendo motivadas, impulsionadas a não aguento mais. E aí a famosa segunda-feira que dói, e dói muito, né? Você acaba não conseguindo trabalhar durante a semana e, tecnicamente, você acaba não produzindo tanto. Porque se você não está satisfeito com o que você faz, você não vai produzir tão bem. E mais, você vai ficar à noite, né, dormindo e pensando daquela mudança, daquela transição. Será que é meu momento? Será que não é? E aí agora é o assunto que eu quero contribuir para que você possa validar se é exatamente isso. Mas tem que ter essa visão um pouco do macro, que você sair de uma empresa por umas discussões laterais ou por causa de chefe, entende que se for para mudar para outra empresa, está mudando só de endereço, de uma certa forma. Lógico, tem culturas de empresas diferenciadas, isso é fato, mas sempre vai haver um perdas e ganhos. E você vai estar... O que eu estou perdendo hoje, o que eu estou ganhando hoje, estando no trabalho atual, na atividade atual. E aí você pensa, bem, se eu vou para essa mudança, para essa empresa, ou empreender, o que eu perco e o que eu ganho? Ok? Então, uma das formas que eu observo aqui em muitas pessoas é querer sair da empresa para empreender, abrir o seu próprio negócio. Esse é o ponto principal que muitas pessoas acabam me procurando. E eu tive recentemente uma procura de uma pessoa que falou, perdão, tá frio pra caramba aqui em Pomerode. Uma pessoa falou para mim assim, já estou trabalhando 7 anos nessa empresa, eu não tenho mais para onde crescer, eu dou várias ideias, a empresa cresce um monte, mas eu não tenho mais como crescer e eu quero abrir o meu negócio. E aí, de duas uma, eu estava conversando com ele, e aí, olha uma coisa que interessante sobre perfil comportamental, um parênteses aí. A pessoa que está começando a se mover, querendo trabalhar, olhando com uma visão macro a própria empresa para auxiliar essa empresa a crescer com ideias, com sugestões e tudo mais, esse cara é o que a gente chama de intraempreendedor. É um empreendedor corporativo, ou seja, é um funcionário com perfil empreendedor. Eu diria que é um dos melhores para se ter, porque ele mal bem investe um pouco a camisa da empresa, sente as dores da empresa e quer melhorar. Mas, se o gestor, ou até porque por linha hierárquica não consegue nem falar com o presidente, não ter a leitura dessa pessoa, ele se acha, na sua humilde opinião, ele se acha que não está sendo valorizado. E aí entra o impacto e o desejo nesse caso, empreender. E está tudo bem. E eu acho isso, na minha opinião, fantástico, até porque eu sou empreendedor há, sei lá, 30 anos. Então, minha carteira de trabalho, acho que eu tenho um registro na minha carteira de trabalho só com 17, acho que é 17 anos naquela época, até colocado lá, fiquei 2 anos, o resto depois foi tudo empreender, né? E não me arrependo nada disso, né? Até porque estatisticamente comprovado que você constrói seu sonho no ato como empreendedor, né? Bem, perfeito. Partindo para esse princípio, o ato de empreender, no caso dele, aí nós entramos numa outra vertente. Primeiro, ok, já sabe por que ele quer mudar, né? Ele não, nesse exemplo, ele não tem para onde crescer e ele não se sente valorizado e está muitos anos dentro da empresa. Tá. Segundo, o perfil comportamental dele visivelmente não é uma transferência de empresas, é empreender. E aí começa um outro ponto que deve se considerar. Primeiro, existe alguém que vai ser impactado em volta dele? Ou seja, ele é casado, tem filhos, criança na escola, o quanto isso vai afetar? Se sim, o momento de transição é outro. É mais pé no chão, guardar um acervo e fazer a transição
paulatinamente, ou seja, passo a passo, devagar, até que ele enxergue que o outro negócio dele tenha realmente, fica mais robusto, que tem mais potencial, que as pessoas já comecem a gostar. Como fazer isso? Nesse exemplo, eu tenho um exemplo, minha esposa é fotógrafa, né? E a gente tem um congresso de fotografia que acontece anualmente, já estamos no 4º ano, e algumas fotógrafas me procuram. Teve uma delas que é arquiteta, mas apaixonada pela fotografia. E eu adorei a história dela. Ela vem trabalhando na arquitetura, já na empresa, e ela começava a fotografar, que é a paixão dela, aos sábados e domingos. Aos sábados e domingos. Isso mesmo. Ou seja, ela vivia a paixão dela aos sábados e domingos. E isso, para quem quer empreender e está hoje ocupado em uma empresa, na minha opinião, não há saída. Tem que se mexer nos sábados e domingos. Até porque, quando você começa a fazer a sua paixão, aquilo ali é um prazer, né? Então você consegue se tornar um prazer o sábado e domingo. Hoje em dia não, hoje em dia eu fico mais com minha família e tal, isso aqui já... Mas eu já fui um workaholic nesse aspecto, 100% trabalho por prazer. E isso é muito legal. Então, quando você está trabalhando numa empresa e que você quer fazer uma transição para empreender, você tem que começar a fazer essa passagem, que é antes, obviamente. Tá? No caso dela, da fotografia, estou contando uma história. E ela começou a fazer, só para finalizar essa história, ela começou a fazer fotografia sábado e domingo, começou a verbalizar as pessoas que ela quer, que ela era fotógrafa no final de semana, e ela começou a fotografar um monte, a ponto de as pessoas entrarem em contato com ela só ter vaga 2 meses depois. Exatamente, 2 meses depois. E aí é a hora, sim, de começar a pensar por que eu continuo trabalhando numa coisa que eu não gosto de fazer. E abrir um parênteses sobre trabalhar em algo que não se gosta de fazer. Eu penso da seguinte forma: trabalhar em algo que não se gosta de fazer ganhando muito bem faz sentido, em parte. Por quê? Porque você ganhando muito bem, se você conseguir fazer o controle, você vai conseguir ter essa disposição financeira, guardar esse processo para fazer um pé de meia, para você depois fazer uma transição de carreira do que você gosta, porque com dinheiro fica mais fácil. Tá? Agora, trabalhar em algo que você não gosta e não ganha praticamente nada, ganha muito pouco, eu fico me perguntando por que essa pessoa não procura empreender aos sábados e domingos, seja em qualquer coisa. Hoje nós temos muita média salarial aí, em torno de R$2.000, R$2.500, até para pessoas formadas. Então eu não consigo imaginar várias situações, talvez uma outra live eu faço, sobre várias frentes de negócios que você pode fazer sem sair de casa, inclusive, é o meu caso, que eu trabalho de casa já há 2 anos e meio, desde que eu vim para Pomerode. Então, assim, várias formas que você pode realmente investir em empreender. Então, o processo da transição é muito, muito legal. Tá bom? Danilo está falando que o som está baixo. Deixa eu aumentar aqui, ver se está tudo ok. Ver se melhorou agora, tá? Bem, nesse meio tempo, queria saber se está fazendo sentido para vocês. Só me dá um joinha se vocês estão captando, se tem alguma dúvida até o presente momento, para a gente dar continuidade. E aproveitar e pedir para você, se você puder compartilhar aí alguém para chamar para essa live que está passando por uma situação de dúvida se sai da empresa ou não, aproveita para fazer esse compartilhamento. Obrigado, Rosa. Gratidão aí pelo feedback. Isso é muito legal, muito importante, até para que eu possa acordar cedo e dar continuidade sempre ao trabalho aí com vocês. Obrigado, Bianca, Sheila. Ok? Temos uma fotógrafa aqui, né, Bianca? E eu estou falando de fotografia, né? Estou dando exemplo da fotografia, da transição, né? Da pessoa... E aquele negócio, né? Tem gente que quer abrir um restaurante logo. Quer dizer, gastar aí pelo menos uns R$300 mil para abrir um restaurante e não tem nada. Diferente, um exemplo da fotografia, e tido como exemplo da minha própria esposa, que baixa uma máquina fotográfica, né? E sair clicando. Quer dizer, de uma certa forma, tecnicamente, você pode parcelar em 12, sei lá, 24 vezes e já começar a oferecer o serviço.
Então, a transição de carreira, ela se dá... o que você já sabe que você vai mudar. E você quer, nesse exemplo, agora empreender. Então, até porque mudar de uma empresa para ganhar R$100 a mais não faz sentido nenhum. Não, mas lá não tem aquela fulana que é chata pra caramba. Cara, no outro vai ter o fulano que é chato pra caramba também. Então, abaixa a bola, relaxa e tenta pensar em algo que você tenha paixão pelo que faz. Se você tiver uma oportunidade de transição de uma carreira para uma empresa na qual já tem visão sobre você e que mostra uma perspectiva de crescimento para você futura, é muito legal. Mas fique atento, as pessoas são contratadas por competências técnicas e são demitidas por competências comportamentais. E muitos gestores não conseguem, de uma certa forma, observar isso, porque passa para o profissional. Processo de RH, óbvio que é feita uma análise de comportamento, mas eu costumo dizer que muitas vezes eu não consigo observar em análise de comportamento se a pessoa vai faltar, se a pessoa vai mentir. Né? Isso, se alguém souber aí qual é a ferramenta que eu aplico para saber quem mente e quem não mente, me fala. Exemplo, né? Então, você tem os valores da empresa que o gestor vai acabar comandando esses valores. Se ele acha que mentira extrema, como é o meu caso, extrema, eu acho muito crítico. Né? Isso aí, para mim, é um valor que mexe muito. Se um funcionário mentir, o motivo de faltar, coisa do tipo, para mim, isso aí não serve. Dessa forma, sinceramente, né? Então, assim, você tem que observar isso. Qual o caminho, esse novo caminho, essa nova jornada, vai afetar alguém? Se sim, guarda, pensa, analisa, vai fazendo. Não importa a velocidade, sim a direção. Vai dando passo a passo em direção do seu sonho. E aí você precisa validar esse caminho. Porque tem negócios, e aí vejo até com uma experiência que eu vi dessa pessoa falando comigo, tem negócios que, uau, nossa, que fantástico, nossa, que diferente, nossa, isso é bacana demais. Aí eu, né, como mentor para ajudar empresários, coach, focado no empreendedorismo, eu faço algumas perguntas com o intuito de críticas construtivas e para fazer a pessoa pensar. Então, quando eu falo isso, e eu não sei se vocês lembram da paleta mexicana lá no Rio de Janeiro, abriu uma chuva. Eu me lembro quando eu estava palestrando pelo Brasil, eu fazia palestra sobre coaching e empreendedorismo, né? E eu falava dessa febre da paleta quando ela começou. Quando entra uma coisa, todo mundo quer. Aí eu tinha um colega que era dono de uma empresa de paleteria mexicana, era meu vizinho de um negócio que eu tinha, eu tive um Empório também, era vizinho. Eu perguntei para ele, vem cá, quantas paletas você precisa vender para poder atingir o seu ponto de equilíbrio? Ou seja, você nem perder nem ganhar, pagar o seu aluguel, pagar seus funcionários, o seu material todo, enfim, seus insumos. Quanto você precisa? Ele respondeu, não sei responder. Se ele não sabe responder quantas paletas precisavam ser vendidas para atingir o ponto de equilíbrio, o que aconteceu? Exatamente o que aconteceu, não só com ele, como um monte de gente. Da mesma velocidade que abriram em 6 meses, na cidade de Niterói, Rio de Janeiro, se não me engano, 7 a 8 paletas mexicanas, paleterias, foi na mesma velocidade que todas quebraram. Então, e até porque aquela paleta começou a ser vendida em tudo que é lugar, desde farmácia, padaria e tudo mais, né? Então, e quem fabrica, ele quer resultado. E está tudo bem, até porque o empreendedorismo é gerar resultado para a empresa. Eu sou administrador, aprendi isso tanto na minha faculdade de administração como minha MBA em gestão empresarial da FGV, onde a gente aprende a gerar lucro para a empresa, né? A Tolinelli, eu tive o prazer de atender a sua esposa no sábado na loja Jolaninha e trabalho nessa empresa há 17 anos e amo essa empresa. Perfeito, é exatamente isso. Se você ama o que faz, tá tudo bem, né? Você é 1 em 80, né? Porque 80% das pessoas não estão satisfeitas com o seu trabalho. Parabéns, então, tá? E obrigado por colocar aqui, Tolinelli. Bem, então, partindo para esse princípio, quando você quer empreender seu novo negócio, primeiro, você precisa testar o negócio de uma certa forma, fazer o chamado, primeira coisa, benchmarking. O que é benchmarking?
Bem, benchmark é a pesquisa que você faz com os concorrentes, as pessoas que vivem daquilo, do que você quer viver, né? Consulta, vê como é que tá, como é que ele vende, quanto é que ele cobra e tal. Então, quando você faz essa transição, você, na verdade, você tem que observar que muitas vezes você vai empreender em algo que ou é muito custoso inicialmente, gasta muito, você tem que ter, ou seja, se você gasta muito, o nível de risco é grande. Tá? Diferente no exemplo da fotografia, já que a gente está citando, porque o custo é uma máquina fotográfica. E óbvio, nós estamos falando do tempo também de todo mundo. Uma máquina fotográfica. E ainda assim, a máquina fotográfica pode ser depois liquidada, ou seja, pode ser vendida. Então, o teu custo é muito baixo. Diferente de pessoas que já querem começar como restaurante e tal, sei que, então o investimento é muito alto. Então, precisa verificar e validar isso. Não saia fazendo isso que todo mundo faz. Não saia fazendo o que todo mundo faz. Esse é um grande erro. Né? Você, aquele cara tá com carrão, aí tu vê que negócio que ele tem. Ele tem uma paleteria mexicana, então eu vou abrir uma paleteria mexicana. Não faça isso. Fato, claro, que a gente tem que procurar trabalhar no que a gente gosta de fazer. Até porque senão vai ser um martírio na sua vida. Tá? Empreender pode ser um grande prejuízo. Você pode pegar suas reservas, seu dinheiro da empresa e colocar em algo que não dá resultado. E não dá resultado por N motivos. Né? E às vezes o negócio é muito bom. Eu até via recentemente um problema que eu fui no shopping aqui, famoso da cidade, uma cafeteria linda, maravilhosa, com atendimento horrível, atendimento péssimo. E aí a pergunta, né? Débora, é para você mesmo. Tá? E a pergunta, né, sobre o restaurante, enfim, vou falar. Então, assim, o atendimento é tão ruim, só que é claro que o gestor não está lá. E mais, quem é que vai chegar para o gestor, ligar para ele, ou estar com ele e falar assim, cara, seu atendimento foi muito ruim. Mesmo que quando a pessoa é muito amiga dela, você ainda assim não fala para ela. Você tem receio de falar com ela. Porque você acha, pô, não vou falar mal. Cara, mas é importante falar. É importante, se você puder falar, você vai ajudar um empresário. Então o cara sonha com aquilo, abre a cafeteria, coloca lá dentro do shopping center e contrata pessoas que não amam o que fazem. E aí o que acontece? Fica na mão deles. Qual é o resultado disso? Fecha a empresa e não sabe o motivo. Né? Então esse é um ponto que você precisa observar. Então, faça o benchmarking, veja se você realmente gosta daquilo. Se não sabe ainda, continua onde está até que você tenha certeza, para que você não perca tempo. Né? E o processo de mentoria é isso aqui, né? Para você minimizar o seu desgaste de tempo fazendo algo que você acha que vai dar certo e daqui a 1 ano, 2 anos, você acaba se arrependendo. Então, o ato de contratar, de repente, um mentor, por exemplo, ele que passou por isso, é muito interessante, né? E quando você tem muitas ideias, a Débora pergunta aqui, uau, essa pergunta é fantástica, Débora, né? Quando você tem muitas ideias sobre o que empreender, eu não sei em que parte você entrou aqui na live, quando eu estava falando sobre, primeiro, o que você gosta de fazer, sobre, segundo, qual o nível de risco de abrir o negócio, ou seja, o quanto de capital você vai ter que investir naquilo. E aí sim, parar para pensar sobre sociedade. Está aí uma outra live que eu posso fazer só sobre sociedade. Eu tive 4 empresas e com sociedade, outras 100, enfim, várias outras. E dentro das empresas, vários guarda-chuvas abrindo novas frentes. Né? Quando você tem muita ideia, a gente vai ter que começar a fazer um processo de eliminação, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, vamos avaliar, essa pergunta foi muito legal, sobre muitas ideias. Lista as ideias, os tipos de negócio que tem, tá? E aí você começa a numerar, por exemplo, de 1 a 5, quando 5 por exemplo, qual a sua paixão no negócio? Né? Então, 5 é o maior, sou muito apaixonado, e 1, não sou nem um pouco apaixonado. Então, você pode avaliar dessa forma. Listou, eu chamo de quadro da paixão, que eu criei isso daí. Né? Como a gente não está no computador, não consigo compartilhar a tela com você. Mas assim, tem um quadro da paixão. Então, de 1 a 5, quanto que você é apaixonado pelo que faz? Tá? 2, nível de risco. De 1 a 5, quanto que você tem que investir, que se você quebrar, vai te afetar ou não. Né?
E você vai analisar isso. Nesse caso, 5, você tem que considerar que é o menor risco, né? Então, que é o número 5 é o lado positivo da história, o número 1 negativo. Então, esse é um outro ponto. Outro ponto que deve considerar, o tempo disponível. Quanto tempo esse negócio vai demandar de você para ficar full time, enterrado dentro da empresa, por exemplo? A gente tem que ter muito cuidado de empreender e não virar escravo da empresa, que é o que mais acontece com o empreendedor que não se organiza ou que não adquiriu o conhecimento necessário para poder criar procedimentos, processos e poder ter a liberdade também de tirar umas férias de vez em quando, né? Eu sei muito bem que é isso também, fiquei anos sem tirar férias, né? Então, a gente acaba passando por isso que eu estou compartilhando isso para você. Então, você tem que considerar essa questão do tempo disponível também para você avaliar. Você tem que ver o seguinte, de 1 a 5, qual a escalabilidade desse negócio. Ou seja, o quanto ele é crescente, o quanto ele expande, o quanto as pessoas, de repente, fazendo burburinho, falando daquele negócio. Eu vou dar o exemplo do próprio restaurante, né? Se você está fazendo um trabalho bem feito e tal, e as pessoas estão falando que aquele restaurante é ótimo, isso é ótimo, isso é ótimo, aquilo vai crescendo. Então, qual é a escalabilidade disso? Agora, não é uma escalabilidade tão simples. Quando eu falo de escalabilidade, eu não estou falando só de lotar o restaurante, estou falando também do ato de franquear o negócio, de ter vários restaurantes, como o Shine Box da vida, Pizza Hut, espalhados pelo Brasil. Qual o nível de escalabilidade disso daí? Então, quanto mais escalável for, é interessante. Os profissionais liberais, autônomos, eles não têm essa vertente escalabilidade, a não ser que ela abra um negócio. Por exemplo, um fotógrafo pode abrir uma empresa de fotografia e contratar outras pessoas. Aí sim, você está tornando isso escalável. Caso contrário, não é escalável. Tá? Então, esses são os pontos. Com certeza tem outros, eu não estou lembrado aqui agora, você me pegou de surpresa, mas que você pode tirar isso como uma métrica. Outra coisa bem interessante que você pode considerar do negócio que você pretende abrir é network, relacionamento. O quanto você é autoridade naquele assunto, o quanto você conhece pessoas que fazem sentido para você, né? Qual a tua quantidade de conhecimento em relação a isso. Então é muito importante você pensar dessa forma também. Coloca isso num quadro da paixão, que eu chamo, de 1 a 5, depois no final você multiplica, soma, enfim, e vê o resultado. Talvez isso possa te contribuir para saber qual negócio você abrir. Ainda que isso seja caro, lá na frente você pode pensar em um sócio, né? Para poder injetar com você financeiramente a mesma coisa, né? A Radical Surf falou: estou sendo convidado para assumir uma parte, só que a minha loja me consome muito. Convidado para assumir uma parte? Desculpa, não entendi. Obviamente você entrou no meio da minha fala. Como a gente tem um pequeno delay, então eu teria que relembrar. Então, se puder formalizar a pergunta para mim mais claro, eu te agradeço. Tá bom, Radical? Sendo convidado para assumir uma parte, ou alguém que puder contribuir também. Só que a minha loja me consome muito. Obrigado. O ato de consumir, mas vou aproveitar aqui esse seu gancho em relação a consumir, né? A loja consome muito. Na verdade, de duas, uma aí, né? Uma empresa, ela é movimentada por 2 pontos principais: pessoas e processos. Ok? Então, as pessoas começam a iniciar o processo de pessoas na hora da contratação. Então, muitas vezes o empresário fala assim: mas essa funcionária não sei o quê, mas essa funcionária não sei o quê. Mas, na verdade, o problema é do empresário, isso mesmo. Porque ele que contratou, ele não fez uma análise correta, seja de comportamental, seja técnica, seja estratégica, e aí acabou tendo frustrações, além de perda de tempo treinando as pessoas, o famoso turnover, entrando muita gente, saindo toda hora. Então, de duas, uma. Equipe precisa ser apaixonada. Hoje tem uma linha de comunicação totalmente diferenciada, de liderança. Isso é também um tema para outra live, que liderar somente com perguntas. Isso faz com que as pessoas possam se engajar mais, se responsabilizar mais a pessoa que está atrasando, a pessoa que está falhando. Então, é um tema que a gente pode abordar aqui de liderança em relação a isso. Então, um ponto é a pessoa. O segundo ponto são os processos. Exatamente. Quer dizer,
Hoje você tem um funcionário que faz o pagamento de todas as faturas. E de repente ele simplesmente sai e entra um novo funcionário. Você tem que treinar tudo novamente para entrar no site do banco, fazer isso, aquilo, aquilo outro. Aí é o que a gente chama de POP, Procedimento Operacional Padrão. Faça isso uma única vez e quem faz? É quem exatamente executa. E quem valida o procedimento operacional padrão, que é um processo sobre como fazer aquele pagamento, como fazer isso, é quem nunca fez. Então, aquela pessoa que executa, ela vai lá e faz e documenta tudo que está fazendo. Você acessa no site tal, digita número 2, número 2 você digita o login e senha, número 3 pega o boleto, enfim, você faz todo aquele processo. Se um funcionário como esse pedir para sair, por exemplo, no dia seguinte você coloca uma pessoa que tem o mesmo perfil comportamental, às vezes não tem necessidade nenhuma de competência técnica, e você pergunta a pessoa, você sabe ler? Sei, então está aqui o manual. Coloque em prática aquilo lá. Ele é validado por um outro funcionário seu que nunca fez aquela operação. Se ele, com aquele documento, conseguir fazer o pagamento sozinho, sem ninguém falar nada, é que o documento está feito e o POP está liberado para manter. Então, pessoas e processos é o que vão fazer você deixar de ser escravo da sua própria empresa. Fez sentido para ti, Radical? Obrigado. Bem, então, partindo para o lado da transição, né, é o que você ama, se o negócio é lucrativo, se você tem network, outra coisa interessante, você se acha competente naquele negócio que você quer abrir? Se não, está na hora de buscar o conhecimento. Né? Você tem que ter conhecimento sobre... Eu, particularmente, não gosto de entrar em negócios que eu não tenha conhecimento. Eu entrei uma vez, disse não algumas vezes, depois não consegui dizer não, e fui abrir uma empresa de leilão de gado. Eu sócio era diretor de recursos humanos da Rede Globo Televisão, e ele que me chamou para ser sócio, porque ele era fazendeiro. Eu não entendo nada de gado, de animal, mas entendo da área de TI, né, para criar esse cenário. E eu disse não para o diretor. Só que tem um negócio de transmissão ao vivo, tem minha empresa principal de transmissão ao vivo, transmitia dentro da Globo, então você tem aquela questão do network, do relacionamento, e apesar de eu dizer não para ele, ele me chamou um ano depois de novo, falou, nossa, pô, eu quero abrir a sociedade com você, abrimos a empresa. Eu falei, tá bom, então vamos fazer, né? Não vou dizer não pro cara assim. Eu falei, tá bom, vamos abrir. E foi o único negócio que não gerou nenhum real. Ou seja, eu não conheço, se eu não conheço o negócio, eu até acredito que o negócio é muito potencial, ele é milionário, né? Mas eu não entendo, então fica difícil de ajudar. Então, se você vai empreender, cara, não dependa de pessoas para empreender. Até porque você vai começar a mostrar que você é bom quando você vai arregaça a manga, quando precisa, dentro da sua empresa, não sei qual, mas que você sabe fazer tudo. Mostrar isso para os funcionários, de uma certa forma, que você não literalmente está na mão deles, né? Você tem que ter muito jogo de cintura nesse aspecto também. Então é importante que você abra um negócio que você tenha competência técnica, tá? Competência emocional, competência comportamental, isso aí a gente vai aprendendo nessas lives, em alguns cursos de formação em coaching, talvez, mas enfim, como lidar com pessoas, fazer um curso de análise comportamental. Eu sou analista já há mais de 10 anos, então, até pelas mensagens aqui, a forma que vocês colocam, eu consigo analisar um pouquinho as pessoas. Se entrar ao vivo comigo, então, eu tá aí. Acho que eu fazer uma live só isso aí, fazer a sua análise comportamental pelo ao vivo. Mas legal. Bem, outro ponto que depois que você está validando o seu negócio é quem pode te ajudar. Isso é muito importante, né? E se você parar para perceber, olhar aonde você quer ir, então se você tem um desejo de abrir um restaurante, ser fotógrafo e tudo mais, procura ajuda com pessoas que já passaram por isso. Bate um papo, conversa. Às vezes a gente não gosta de fazer isso, mas é nobre. Se você pegar dos caras mais bilionários e pedir ajuda, tenho certeza que as pessoas vão responder. Ah, legal você trabalhar com o DISC. O DISC é exatamente de William Massa, o psicólogo
americano que criou o DISC, Dominância, Influência, Stability e Sede, Cautela e Conformidade. Isso aí, tema para outra live que é fantástico. Eu sou analista comportamental DISC já há mais de 10 anos e eu sou apaixonado por isso, né? Ou seja, nós conseguimos analisar um pouco as competências comportamentais. Sabe qual é o barato disso tudo? É que no mundo inteiro só existem 15 padrões comportamentais. Mas não vou sair desse assunto. Mas só para você ter uma ideia, 15. Então, se você estudar isso, você consegue lidar com o mundo inteiro. Você sabe como despertar a motivação da sua equipe, até onde você pode ir e fazer essa análise comportamental. Até porque, mais uma vez, as pessoas são contratadas por competências técnicas, são demitidas por competências emocionais e isso comportamentais, e isso é demais, é o que mais acontece. Então, a pessoa é fera, muito boa no mundo técnico daquilo que se faz, mas pensa do tipo, mas eu não vou ensinar nada a ninguém. Eu não sou pago para isso. Se o dono da empresa escutar você falar isso, eu te afirmo, e se ele já escutou, eu falo assim, procura emprego ou empreenda, porque você já está demitido e não sabe. E isso é uma coisa muito interessante. As pessoas, muitas das vezes, já estão demitidas e não sabem por atitudes comportamentais, tá? Então, eu vi muitas pessoas falando assim, a empresa precisa muito de mim, só eu sei fazer isso, só eu sei fazer aquilo. Tá louco, cara. Falar um negócio desse é a maior burrice que existe. Nem o dono, até o dono é substituído. Você morre e no dia seguinte já tem outro no teu lugar. Então, quem pensa dessa forma, sinceramente, precisa, sei lá, começar a ler alguns livros para mudar esse mindset, né? essa programação mental, porque não vai levar a lugar nenhum. Em lugar nenhum, em nenhum aspecto, a não ser que realmente, e talvez esse seja um dos motivos, a pessoa sai da empresa e aí ela vai empreender, né? Então é o processo da transição, literalmente, até porque sai fora daqui. E aí, bem, já que eu estou fora e recebi meus direitos, vou aproveitar para viver meu sonho. E aí é hora de você passar por todos os aspectos que eu falei, né? Desde a paixão, network, relacionamento, você é competente, não é? Qual é a sua experiência em relação ao assunto, enfim, todo um aspecto, fornecedores, né? Começa a fazer benchmark, e assim você vai fazer o processo de transição. Uma vez definido, com pessoas que vão te ajudar para você crescer, alavancar num negócio novo que você queira fazer, primeiro passo, antes mesmo de sair da empresa ou do seu negócio, a primeira coisa que você precisa fazer é começar a falar para as pessoas o que você faz. Eu vou voltar para o mundo da fotografia no exemplo dessa arquiteta. Ela começou a falar, gente, olha, eu vou começar a fotografar. Olha, eu sou fotógrafa. Eu fotografo aos sábados e domingos. Então, eu começo a fazer isso aos sábados e domingos e aos poucos eu vou construindo a minha carteira de clientes a ponto de a gente começar a fazer serviços, ganhar ali, ganhar aqui, começa a se ganhar indicação, começa a validar, você começa a fazer o seu Facebook, começa a se posicionar no mercado, no mundo digital, o que você faz, né? Então, essa pessoa era arquiteta e ela começou a fazer uma transição lá na rede social, lá. Trabalho em arquitetura, sou fotógrafa. Então, começa a fazer aquela virada de chave para fazer o que ama e começando a oferecer o serviço. Estou com o Jean Paiaca aqui, grande Jean, um dos maiores parrilheiros aqui da região sul, aqui, uma honra muito grande tê-lo aqui. E aquele negócio, o próprio Jean como exemplo aqui, né, Jean, se me permite, esse mundo de transição, hoje ele, né, vive da parrilha ali, trabalhando com eventos e mostrando a competência que ele faz. É aquele negócio, você tem que começar a gerar autoridade, participa de eventos, constrói dessa forma autoridade pelo mundo digital, pô, o cara é bom. Quando você começa a verbalizar, apresentar, se expor, divulgar você, e, mais do que isso, entregando conteúdos, mesmo que no início seja de forma gratuita, como eu estou fazendo aqui, você acaba se tornando o quê? Uma autoridade no assunto. E aí, então, as pessoas começam a te procurar. Grande Luiz Cláudio, lá de Saquarema. Bom dia, meu amigo, tudo bem? Bem, eu estou com
o tempo, eu não sei se vocês sabem, o Instagram, ele encerra. Tem que a Bia, vamos ver, a Bia está me chamando aqui. Se a gente tem alguma dúvida em relação a isso, né, sobre a transição de carreira. Lembrando que o Instagram automaticamente encerra essa live em 1 hora. Olá, Bia, muito bom dia. Olá, bom dia. Tudo Eu bem? entrei errado, desculpa, me tira daí. Pedindo socorro, vou Obrigada. tirando. A pessoa aperta o botãozinho, entra e de repente de surpresa. Já peguei gente até na cama, literalmente tomando banho. No banheiro, acordando, né? Mas legal, a pessoa quando ela entra para solicitar, a gente permite aqui um processo de mentoria para tirar essa dúvida. Essa foi fantástica, né? Mas legal, Bia, obrigado pela sua participação, né? Quando você entra e clica no botão solicitar, aparece para mim aqui, eu abro. Sem problema nenhum, não tenho que pedir desculpa nem um pouco. Muito pelo contrário, da próxima vez, quinta-feira, 7h30 da manhã, esteja preparado para entrar ao vivo comigo para fazer pergunta, tá? Bem, então, você tem que começar a fazer essa transição, o momento certo, né? Fala o que você quer fazer, o que você já faz. Estou pensando em ser fotógrafo. Não, primeiro tenha certeza que você quer ser um fotógrafo, que você quer ser um parrilheiro, e começa a verbalizar. Olha, eu sou parrilheiro, eu trabalho fazendo churrasco em eventos de casamento, em apresentações e tal. E mesmo que essa pessoa trabalhe numa metalurgia, numa empresa de têxtil, por exemplo, aos sábados e domingos, ela começa a fazer o quê? Ela viver da paixão dela. Vou fazer um churrasquinho na sua casa e tal. Aí, detalhe, mundo digital, né? Clique, 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 stories, Instagram, Facebook. Mais um evento aqui participando do meu amigo Alexandre. Viu, o Paiaca? Estou aqui te aguardando aqui na minha casa aqui para fazer isso, viu? Então, você começa a fazer os seus eventos, você vai começando a mostrar o que você faz. O network da pessoa vai começando ampliando aí. Fala assim, quem que fez o churrasco da tua casa? Foi o fulano de tal. Foi o outro fulano. O Jean aqui querendo participar. Jean, prepara, eu quero saber de você isso daí. Vamos lá. Então, isso é muito bacana. E aí vai crescendo cada vez mais o network. Então as pessoas de repente trabalham. Jean, bom dia, Jean. Eu tô falando Bom dia, dele meu aqui. querido Alexandre. Bom dia. Estou falando de você, não sei eu não sei a tua história toda por trás, mas estou dando um exemplo de pessoas que querem viver do que amam fazer, mas de repente estão presos dentro de uma empresa. E eu estou sugerindo aqui, em alguns momentos, as pessoas trabalharem os finais de semana para fazer o que ama fazer. E eu sei que você é um apaixonado por parrilha, por fazer carne, por fazer churrasco o tempo todo em eventos. Tive o prazer de estar num evento seu e com muita competência, né? Você desenvolveu muito bem. E eu queria aproveitar essa oportunidade, se você me permitir, fazer essa pergunta. Você vive só da parrilha hoje? Do churrasco? Não. Ainda não, né? Olha a transição aí, né? É uma paixão, né, que nós temos, é o fogo, né? É a carne em si. Mas hoje eu trabalho no comercial, né? Eu faço comercial na empresa. E faço esses eventos aí para clientes até da empresa. Uma coisa casa com a outra. Eu prefiro não fazer aos finais de semana para ter a minha comodidade com a família. Então eu faço meus eventos pós o meu horário de empresa, geralmente após as 18 horas. E surge aí oportunidades para mim, graças a Deus, com serenidade, né, com os pés no chão. A nossa mídia social também a gente abastece com bastante informações, porque a gente tem muito amigos do mesmo ramo. E surge aí eventos no Brasil inteiro, convites aí. Eu tive convite agora para estar em Brasília em outubro, assando uma carne lá com o pessoal que já é amigo nosso de São Paulo. Dia 27 estou em Balneário Camboriú também no evento, dia 7 de setembro em Florianópolis. Então isso surge da nossa paixão, que simplesmente pode ser que vire uma profissão. É o caso seu aí, bem nítido aí, claro. E passar para as pessoas, porque hoje a mídia social te dá muito amplitude e te dá muito respaldo no teu emprego. Eu quero ser um fotógrafo, eu quero ser um churrasqueiro, eu quero ser um cozinheiro, quero ser inúmeras oportunidades de emprego aí com a mídia social. Você sabendo aproveitar, sabendo tirar vantagem desse Instagram, desse Facebook, desse WhatsApp aí,
vocês têm um mundo de faturamento aí altíssimo, inclusive. Tem muita gente disposta a pagar uns valores altíssimos pela tua qualificação, pela tua mão de obra. Muito bacana a sua colocação. Na verdade, nossa, parece até que foi combinado, porque você entrou no momento certo. Eu entrei, né? Na verdade, estou parado para visitar um cliente, eu estou esperando o cliente, e eu vi ali que estava ao vivo, falei, vou dar uma olhadinha que o Alexandre está comentando lá, e por coincidência caiu no mesmo assunto que nós estamos abordando aí hoje aí nos nossos workshops aí, nos nossos eventos. E há quanto tempo, Jean, você já vem fazendo essas parrilhas? Pode chamar de parrilheiro, churrasqueiro? Como é que eu... Na verdade, o mundo da parrilha é muito recente, né? Essa é uma moda muito recente. Eu trabalho com eventos há 18 anos, por paixão, não por profissão, né? Ainda não por profissão. Por profissão, você é comercial, né? Eu sou comercial, trabalho com carne, eu vendo carne, né? Então, eu trabalho com eventos aí há 18 anos no mercado. Então, já tive açougue, já tive casa de carnes. Hoje eu trabalho com um grande frigorífico aqui em Santa Catarina, mas o fogo é a minha paixão e creio que daqui a futuramente vai ser, a base do fogo vai ser o meu faturamento aí, né? Então, Jean, deixa eu te perguntar, você então hoje é empregado de carteira assinada como comercial de uma empresa e eu sou CLT. CLT. Foi perfeito, né? A sua entrada foi perfeita, faz todo sentido com todo o tema que eu abordei desde o início, aqui às 7h30 da manhã, do processo de transição de carreira, que é você manter o seu pé no chão, ver quem são as pessoas que estão impactadas. No seu caso, visivelmente, você também faz com prazer o ato comercial da empresa, porque você, pelo que acabou de falar, que você trabalha no frigorífico, ou seja, faz todo sentido, né, de estar atuando exatamente no mundo do que gosta de fazer. E é lógico que dali se extraiu diversos conhecimentos em relação ao assunto, permitindo a ele network e conhecimento, permitindo a ele viver manter essa chama acesa, só que de uma forma como empreendedor. Então, assim, já perfeita a sua entrada, caiu ali, tá no carro, provavelmente problema do link, mas assim, perfeito o seu momento, porque valida aqui no final da nossa live exatamente tudo que eu estou falando. Então, você pode, a tomada de decisão de virar a chave, primeiro, há necessidade de virada de chave, porque no caso do Jean, na minha visão, o cara que trabalha 18 anos como frigorífico, ele trabalha exatamente fazendo o que ele gosta de fazer. E ainda, por paixão, quando você tem paixão pelo que faz, você tem energia a mais. Então, você trabalha, sábado e domingo, amarradão, super feliz. Como ele mesmo falou, depois do expediente, ele vai lá e faz um evento. Então, isso é muito bacana, né? Então, esse é um exemplo de transferência, de transição, que no caso dele pode haver ou não, tendo em vista que ele faz exatamente a coisa que ele ama nos dois lados. Então, visivelmente, o Jean é um empreendedor corporativo, o frigorífico está aí, né? Eu acho que, se eu não me engano, é do mesmo time. Então, parabéns pelo Jean aí, por ter uma pessoa como ele, que de uma certa forma também divulga ainda mais o frigorífico como um todo, né? Então, a paixão pelo que se faz com que você tenha energias extra. Inclusive, Jean, eu sei que você vai fazer, depois coloca aqui a data, que meio-dia, você vai estar aqui, ó, aqui em Pomerode tem esse evento aqui, ó, Festival Gastronômico de Pomerode, tá? Vocês deveriam vir conhecer, vale muito a pena. São quase 20 dias com muito frio e muita gastronomia. E o Jean, eu já falei já com o pessoal lá da Barraqueta, que eu vou lá prestigiá-lo, que eu sei que meio-dia de um dia desse aí, acho que é sábado que vem, né? Você vai estar fazendo a apresentação e eu vou estar aí contigo aí, valeu, Jean? Bem, então, gente, a live vai ser encerrada em 6 minutos, ela cai automaticamente. Eu quero saber se alguém tem alguma dúvida sobre esse cenário, se tem algum tema que possa sugerir, que queira sugerir para a próxima live, que vai ser quinta-feira, 7h30 da manhã. Quero que você me ajude a expandir. Vamos falar dessa linha de empreendedorismo, esse é o nosso caminho, e o coach está envolvido, porque eu sou Master Coach de empresários, de empreendedores, então esse é minha paixão pelo que eu faço, que é exatamente contribuir com as pessoas para que elas possam viver dos seus sonhos, né, do mundo dos negócios, que é o meu mundo já há muitos anos, né? Bem, né, então eu queria saber qual sugestão de tema, se alguém tem alguma dúvida para fazer.
Quem quiser fazer um print da tela, agora pode fazer um print da tela. Coloca no seu stories, me marca lá, coach.alexandre.cury. Vai ser um prazer, gosto muito. E isso me motiva a dar continuidade, a acordar cedo e gerar conteúdo de valor gratuitamente para você. Dá um print da tela agora e aí a gente marca lá e eu vou colocar. Quando você marcar, eu vou colocar no meu stories também. Tá bom? Vamos nos ver então na quinta-feira que vem. Simone, muito bom dia. Minha coach aqui, empresária do ramo de turismo de Pomerode, presente aí já. Então, se você gostou da live, se fez sentido para você, se eu abordei o tema sobre o melhor momento da transição de carreira, dá um joinha, dá um coraçãozinho para que eu possa saber que consegui entregar o que eu prometi a você. Ivanilde, dá um print aí, Ivanilde, na tela e me marca, tá, no seu stories que eu vou colocar ali. Obrigado pela sua participação, Paula, Simone, Jean foi... Jean, se você me permitir, depois eu vou fazer um convite para a gente entrar numa live e abordar melhor o tema, porque você entrou super rápido e acabou caindo. Vamos colocar ali. Sheila, muito bom também a sua participação, está sempre com a gente. Quinta-feira que vem, 7h30 da manhã, a gente vai estar mais uma vez ao vivo para a gente tomar um cafezinho juntos aqui com a xícara do Festival Gastronômico de Pomerode, que é o que está acontecendo aqui. Geralmente é o quentão, lá do evento é o quentão, né? Aqui é café mesmo. Tenham todos um excelente dia, fiquem com Deus e juízo na tomada de decisão no momento certo para você fazer a sua transição de carreira, tá bom? Ficamos por aqui e nos vemos na quinta-feira. Fui!